Oi, gente, bom dia. Eu sou Ana Beatriz. E eu sou Maria Clara. Nós somos do grupo de Espacial Visual da Inteligência Espacial Visual e nossos integrantes, nosso grupo é composto por Emily Oliveira, Samine Lima, Clara de Carvalho e Ana Beatriz. O primeiro conceito que iremos falar é como surgiu as inteligências múltiplas. As inteligências múltiplas surgiu de uma insatisfação com os resultados dos testes de QI, onde tinham como principais resultados a lógica da matemática e a linguística. E Gardner ele propôs um conceito de que a inteligência é muito mais ampla do que só isso. Então, assim, ele quis manifestar sua ideia sobre isso. Ele ficou super indignado, né, com a situação. Quais são as 7 inteligências múltiplas e as 2 mais novas? Clarinha vai falar sobre. Então, gente, nós temos como inteligências múltiplas a lógico-matemática, que são aquelas pessoas que têm a capacidade de resolver problemas matemáticos, solucionar muito bem, e também a capacidade de ter um raciocínio lógico, rápido. Temos a linguística, que é a habilidade com a linguagem, tanto na escrita quanto na fala. Então, se você escreve bem, se você fala bem, muito provavelmente você tem a inteligência linguística. A corporal sinestésica, que é o uso do corpo para expressar ideias e sentimentos, como esportes, danças. Então, dançarinos e atletas se dão bem nessa inteligência. A espacial, que é a do nosso grupo, é a capacidade de perceber o mundo visual e espacial. Então, como um desenho musical, que é a habilidade com música, ritmo, tom, melodia. Então, pessoas que têm essa inteligência têm mais facilidade com instrumentos, com percussão, enfim. A intrapessoal é o autoconhecimento profundo sobre suas próprias emoções e objetivos. Então, essa pessoa se conhece muito bem, a pessoa que tem esse tipo de inteligência. A interpessoal, que é a habilidade de entender e interagir com as outras pessoas, reconhecendo suas emoções e intenções. Essa pessoa tem mais facilidade em socializar, em ver o problema do outro, tentar solucionar o problema do outro. E as 2 novas, como Bia mencionou, que são a naturalista, que é a habilidade de reconhecer e classificar elementos da natureza, como animais, plantas, e a existencial, que é a capacidade de lidar com questões profundas da existência. E essas 2 foram adicionadas por Gardner posteriormente. Agora, a gente vai falar sobre quais são as principais características da inteligência sorteada pelo nosso grupo. O nosso grupo, né, como eu falei no início, ficou com espacial visual. E a espacial visual tem muita questão de inclusão da percepção do mundo visual e a capacidade de pensar e manipular imagens em 3 dimensões. Geralmente, essas pessoas têm uma forte habilidade no senso de direção, interpretam mapas e visualizam objetos de diferentes ângulos. Gente, essa coisa de inteligências múltiplas vem com um conceito mais extenso pra gente, né? Explicando o porquê se deve estudar, o porquê a gente tem que entender isso. Exatamente. Exatamente. Agora nessa última questão, nessa última parte de nossa pesquisa, a gente vai explicar qual a importância dela para um aluno do 3º ano do ensino médio. E Clarinha vai ler. Então, gente, o assunto das inteligências múltiplas é muito importante para ser tratado no ensino médio. Ela tem como importância fazer o aluno se entender da melhor forma e aprender como lidar com suas atitudes de forma clara, e objetiva.
Então, assim, é muito importante tratar essa questão do ensino médio, porque muitas pessoas pensam, eu não sou boa em matemática, então eu não sou inteligente. Eu não sou boa em português, então eu não sou inteligente. Mas, na verdade, na realidade, não existe somente esse tipo de inteligência. Existe, como nós falamos anteriormente, a musical, a intrapessoal, a interpessoal, a espacial, que é a nossa, e entre outras. Não existe somente duas. Então, esse estudo ele veio para mostrar, principalmente para a gente que está no terceiro ano do ensino médio, que a gente precisa realmente se autoconhecer e que ela é muito importante porque faz com que nós possamos nos conhecer melhor e colocar na nossa cabeça que não é porque a gente não é boa em matemática que a gente não é inteligente. Então, assim, ela vem para diversificar, ela vem para trazer um conhecimento mais amplo, ela vem para ser, né, mais... Você tem uma ótima memória e visualização para lugares e objetos? Eu tenho uma ótima facilidade para visualizar e memorizar os lugares que eu vou, os objetos que eu vejo, que eu observo, que eu toco, né? A gente vivia brincando aqui em casa, porque às vezes eu pegava assim, às vezes a gente ia numa rua e depois conseguíamos, né, voltar nessa rua, porque eu lembrava do percurso, mesmo indo somente uma vez. Como você usa sua percepção para analisar imagens? Sobre a percepção para análise das imagens, eu gosto de meio que fazer um mapa na minha cabeça. Então, toda vez que eu vou em algum lugar, eu sempre faço um mapa de como chegar. O ponto de interesse que eu coloco são sempre lugares próximos à minha casa. Então, por exemplo, o supermercado, a minha própria casa, igrejas. Então, esse é o meu ponto de referência para poder me localizar nos lugares. Quando você percebeu que conseguia memorizar os espaços dos objetos? Sobre como eu percebi que eu tinha esse entre aspas, dom, né? Eu, eu tinha ido em outro lugar, né? Um estado que eu não conhecia nada das ruas. E eu lembro que a minha mãe, a gente saiu de Uber uma vez, né? Para tentar se localizar, chegar nos locais. E daí, no outro dia, no dia seguinte, a gente foi, tentamos ir sozinhas, né? Por meio do localizador. Mas eu disse, mãe, eu acho que eu lembro o percurso. E aí eu consegui fazer todo o percurso. E aí na hora eu fiquei tipo, caramba, nossa, foi muito inesperado até, né? Como é o seu processo criativo? Você começa enxergando uma cena, um formato ou um objeto? Sobre o processo criativo, né? Eu gosto de pensar em todos os objetos e imagens como um grande mapa, onde eu posso me localizar por meio deles e tudo mais. Então, assim, questão de lugares, eu gosto de chegar aos lugares, sou formando esse mapa, como eu citei anteriormente. E eu crio uma cena na minha cabeça, né, de como eu vou chegar no lugar, coisas do tipo. Então, assim, percursos alternativos que eu posso seguir. Sempre que eu tento seguir uma rota alternativa, por exemplo, da ida para a escola até a minha casa, tem um percurso alternativo. Ele demora menos até, é muito, na verdade é ao mesmo tempo, mas assim, a gente descobre mesmo se localizando. Quando você pensa em algo novo, vem primeiro a imagem ou o conceito? E sobre eu, em relação ao conceito, né, vem na minha cabeça, né, como uma imagem, né? Eu penso em algo novo como uma imagem. Então, toda vez eu sempre tento visualizar com o espaço ou com as próprias cenas que eu acabo criando. Eu gosto muito de criar uma imagem para que essas coisas fiquem bem claras na minha cabeça.